Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Finalmente, oitavo reforço oficializado aí pelo Vasco da Gama, mais uma contratação ontem foi confirmada. Vamos explicar qual é o reforço. Mais reforços hoje devem ser aí divulgados pelo Vasco da Gama, jogador aí recentemente contratado chegando ao Brasil, e a gente vai falar muito aí sobre a situação do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. O Vasco simplesmente ontem foi roubado, apesar de não ter se comportado bem no decorrer da partida. Então a gente tem muito o que falar. Inclusive, o árbitro da partida aí recebeu um gancho. Então vamos lá, pessoal. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, ontem o Vasco ficou no 2-2 contra a equipe do Bangu. O Vasco, infelizmente, não se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. O Vasco, no segundo tempo, melhorou substancialmente, mas é aquela situação. O Vasco foi muito prejudicado por conta da arbitragem, e prova disso é que a própria FERJ afasta o árbitro não apitará mais jogos do Vasco da Gama nessa edição do Campeonato Carioca. Inclusive, a situação foi tão grave, tão séria, que o nosso CEO, Lúcio Barbosa, ele simplesmente saiu lá de Brasília e veio para o Rio de Janeiro por conta de uma reunião hoje que acontecerá às 15 horas da tarde com a FERJ. O Vasco tem que reclamar, porque ontem foi demais. A expulsão do Jair, certo? E a situação aí envolvendo aquele pênalti do Medel, que não foi pênalti. Bom, o seguinte, a gente ficou muito preocupado também com esse entorse no tornozelo aí do nosso, ou melhor, no joelho do nosso Paulinho Paulo. Então a gente fica atento aí, acompanhando o boletim médico do atleta, que vai fazer exames hoje. O Vasco da Gama, no dia de hoje, né, permanece lá em Brasília e de lá já vai para o Parque Sabiá para enfrentar na próxima quarta-feira, lá em Minas Gerais, a equipe do Nova Iguaçu. Perfeito, pessoal? Então, o Vasco jogou bem, essa é a verdade também. Alguns jogadores aí abaixo da média, o Léo Jardim tomou um frango, o próprio Vegete perdeu 2 gols ali, ele, o goleiro, enfim. Bom, agora a gente vai falar aí sobre a situação de contratações do Vasco da Gama. Por quê? O Vasco ontem confirmou o oitavo reforço. Oitavo. Ô, Laureano, quais são esses reforços? A gente vai falar aqui para vocês. O João Vitor, jogador contratado junto ao Benfica. O Robert Rojas, né? Jogador contratado por empréstimo junto ao River Plate. O David, jogador que veio junto ao Internacional. O Vasco também anunciou o Adson, né? Jogador que o Vasco pagou uma boa grana junto ao Nantes, lá da França. Aí a gente teve, no final de semana, a confirmação do goleiro Keller, jogador do Vasco da Gama, que será apresentado aí através de coletiva nos próximos dias. Vitor Luiz, né? E o Galdemes. Galdemes chega aqui no Rio de Janeiro, certo? Já foi liberado lá pela equipe do Genoa e chega aqui no Rio de Janeiro. Ontem a gente teve a confirmação aí, através de diretores do New One Boys, dizendo que o Vasco da Gama sacramentou a negociação com o esforço, finalmente, né?
pessoal que fala que o Vasco só contrata baranga, o Vasco contrata um jogador de peso, certo? Um jogador aí, um volante aí que vai acertar essa saída de bola do Vasco da Gama, que é jovem, sim, mas é um jogador que integra aí a seleção olímpica da Argentina, né? Um dos melhores jogadores da Argentina, desse pré-olímpico aí, que está acontecendo na Venezuela. Então, o Vasco da Gama conseguiu enviar uma nova proposta, 80% pelos direitos econômicos ali do nosso atleta Juan Esforza, e o New Old Boys ainda vai ficar com 20% ali numa futura venda. Então, bem-vindo aí, Esforza, ao Vasco da Gama, tá? O Esforza que simplesmente só vai se apresentar quando acabar o nosso pré-olímpico, certo? O pré-olímpico está com previsão ali, se a Argentina chegar até o fim, até o dia 11, né, de fevereiro. Então, vai demorar um pouquinho para ele integrar a equipe principal. Mas, diante dessa situação, a gente passa outras situações de mercado, porque o Vasco da Gama vai atrás de um volante. Hoje a gente provavelmente vai ter o desfecho com relação à situação do Rodrigo Vilagra, tá? Porque até a hora que a gente está gravando esse vídeo, 11h10 da manhã, não havia um desfecho ainda dessa situação envolvendo o Vilagra no Vasco ou no River Plate. A proposta do River Plate, né, foi rechaçada pelo Talleres, pelo Andrés Fassi, e a gente aguarda aí essa situação, porque o Vasco colocou 2 jogadores à disposição aí do Talleres, né? Quem são esses 2 jogadores, Laureano? O, o Galarza, né? O Matias Galarza, que está atuando lá, é titularíssimo lá no Talleres, e também o Aureliano. Eu acho que é resolver essa situação do Aureliano essa semana. O Andrés Fassi gostou dessa situação aí, e o Vasco ia ter que casar mais um dinheiro, com toda certeza. Bom, a gente também continua aqui para poder falar sobre a situação envolvendo atacante, né? Porque muito se falou aí do Batistão, do Almeria, ontem no Vasco da Gama. Os empresários aí desmentiram, né? O que a gente sabe mesmo, o que a gente sabe é que o Vasco da Gama hoje, o Vasco quer o Luciano Rodrigues. O Vasco da Gama que fez uma proposta pelo atleta, continua negociando. O Luciano Rodrigues, que recebeu, inclusive, ali, sondagens do Benfica, o Benfica achou muito cara a situação, botou um pé para trás na situação, assim como o River Plate. A proposta do Vasco foi melhor até do que a proposta do River Plate. O Vasco está aguardando aí o término do pré-olímpico, que foi o prazo que o jogador deu, e os empresários para poder dar prosseguimento a essa negociação aí. E, além de tudo, a gente tem uma negociação muito próxima aí de acontecer com o Aravena. Foi um pedido ali para a ponta esquerda, a qual o nosso treinador, o Ramon Dias, pediu. Então, assim, negociações muito próximas de acontecer, agora que o Vasco tem dinheiro ali, né, que entrou o aporte do PEC e do Marlon, então podem acontecer sim, rapaziada. Então a gente fica aí no aguardo ali, porque hoje a gente pode ter novidade envolvendo aí o Aravena, podemos ter novidades aí envolvendo o jogador lá do Talleres, o Rodrigo Vilagra, entre outros aí. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!